do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, eu sou Ademir Amadeu. Estamos aqui no nosso trabalho relacionado à engenharia da morte, na nossa 7ª aula. E hoje nós trataremos de alguns assuntos importantes, não que os outros não tenham sido importantes, mas são assuntos importantes e um pouco mais relacionados com a nossa realidade brasileira, dos meios de atuação dessas entidades internacionais em relação, sobretudo, ao Brasil. Mas, antes de nós começarmos a falar efetivamente da aula de hoje, vamos relembrar um pouquinho o que foi falado, simplesmente para nós termos uma base daquilo que será discutido aqui. A princípio, nós traçamos as bases do movimento eugênico em relação ao controle demográfico. Falamos de Margaret Sanger como uma das primeiras ativistas do movimento relacionado a controle demográfico, que era uma feminista, que auxiliou inclusive no desenvolvimento da pílula anticoncepcional e do DIU moderno. E falamos, por fim, do desenvolvimento do Conselho Populacional, aquele que foi fundado em 1952 por John Rockefeller III e 26 demógrafos. Nós falamos do desenvolvimento do Conselho Populacional até 1964, mais ou menos, né? Com os estudos das demografias dos diversos países emergentes, tendo a primeira implantação do DIU acontecido em 1960 na Índia. Colocadas então essas bases e situando a nossa situação, aqui nós estamos então em 1960 e nós temos nos Estados Unidos o Conselho Populacional de John Rockefeller III, além do lobby político da Margaret Sanger e o desenvolvimento do DIU moderno e dos diversos mecanismos anticoncepcionais surgindo pelo mundo. 1960. Nesse período, enquanto tudo isso acontecia e o feminismo também ia se desenvolvendo, no ano de 1952, a Margaret Sanger na Índia reuniu-se com algumas pessoas e ela criou a conhecidíssima IPPF, que é a Federação Internacional de Planejamento Familiar. É uma instituição sem fins lucrativos. Hoje ela tem a sede na Inglaterra, em Londres, e atualmente ela tem filiais em cerca de 182 países no mundo, incluindo o Brasil. Nós estamos falando de hoje, 2020. Ela foi fundada em 1952. Olha que interessante. Conselho Populacional dos Estados Unidos, 1952. Federação Internacional do Planejamento Familiar, em Londres, 1952, pela Margaret Sanger. Ambos atuam até hoje, tanto é que nas descrições dos vídeos passados nós colocamos o site do Conselho Populacional e nós colocaremos agora também o site da IPPF, vamos chamar de IPPF, que é a Federação Internacional do Planejamento Familiar. E ela tem filiais pelo mundo todo, em 182 países, incluindo o Brasil, e ela é a maior entidade contravida no mundo hoje. Tá? Como se pode ver, esse movimento foi crescendo em diversas partes do mundo. Em 1967, a IPPF tinha filiais em 46 países, incluindo o Brasil naquela época. Então, olha, 2020 ela tem filiais em cerca de 182 países. Em 67 ela já tinha filiais em 46 países. Foi fundada em 52. Imagina o estrago que eles já não causaram no mundo. Inclusive, a filial do Brasil era uma instituição conhecida como Benfam, Bem Família. Hoje, existe uma outra associação que é parceira da IPPF aqui no Brasil, que é a ANIS, o Instituto de Bioética. Nós falaremos deles em breve, mas eles ainda possuem trabalhos aqui no Brasil, na IPPF. Tá? E é interessante que a IPPF organizou, até a data de 1967, 3 convenções internacionais. Em 1967, a conferência foi no Chile, aqui do lado do Brasil. Tendo participado dessa conferência, 1.000 profissionais de medicina, sobretudo ginecologistas e pessoas ligadas à obstetricia. Nesta reunião, o vice-presidente da IPPF na época, o George Kidborough,
ele advertiu que aquela era uma reunião não para discutir assuntos relacionados à demografia, mas para estudar. Quem estava ali tinha que estudar o que a IPPF estava falando. E eles divulgaram naquela reunião vários métodos contraceptivos aos participantes latino-americanos, dos mais diversos de todos aqueles que nós conhecemos. E é interessante que, em 1967, eles já não estavam mais falando de controle demográfico. O controle demográfico começa com o surgimento do Conselho Populacional e com a IPPF em Londres, tratando sobre a preocupação que eles tinham com a teoria da transição demográfica do Warren Thompson, a quantidade de pessoas que cresceria pelo mundo e seria um problema. Então eles tratavam o problema como um problema de controle demográfico. Mas em 67 já não se falava mais de controle demográfico, se falava com outro termo, controle de natalidade. E sabe o que é surpreendente? Em 1967, um frei capuchinho chamado Gil de Rovato denunciou aqui na Amazônia, no Brasil, que membros de uma organização chamada Corpos da Paz, criada pelo então presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, além de pastores presbiterianos ligados a Pathfinder, estavam desenvolvendo no Brasil uma campanha maciça de esterilização das mulheres, colocando-lhes DIUs. A investigação comprovou que 3 mil mulheres haviam sido esterilizadas. E de onde eu estou tirando tudo isso daí? A Câmara dos Deputados, em 1967, à época, instaurou uma CPMI para investigar. E concluiu que, além dessas duas instituições, ou seja, a Corpos da Paz e a Pathfinder, havia por detrás o patrocínio da Benfam, filial da IPPF, bem como Fundação Ford, Escritório Sanitário Pan-Americano, Organização Pan-Americana da Saúde, representantes da OMS em toda a América, o Conselho Populacional, a Fundação Rockefeller e a própria OMS, isso em 1967. Os deputados brasileiros chegaram à conclusão de que a ONU, até aquela época, havia gastado cerca de 800 milhões de dólares desde 1964. E a Fundação Ford cerca de 30 milhões. E sabe onde isso saiu? O mais surpreendente, onde isso foi notícia? Jornal Folha de São Paulo, edição 30 de junho de 1967, página 5, no canto superior esquerdo. Entra lá, vai estar no canto superior esquerdo. Repito, Folha de São Paulo, edição 30 de junho de 1967, página 5, canto superior esquerdo da página 5. O acervo da Folha, no acervo da Folha de São Paulo é possível ter acesso a essa matéria. Como é um jornal muito antigo, algumas frases estão meio apagadas. Mas ali você vê os termos Câmara dos Deputados, OMS, Fundação Rockefeller, IPPF, os valores gastos, o que eles fizeram, colocaram o que nas mulheres, como que eles agiram, como que eles atuaram. Saiu da Folha de São Paulo. Então, em 67, eles já estavam aqui fazendo esse tipo de trabalho. Um trabalho ilícito, diga-se de passagem, com bases de caridade, mas totalmente ilícito, porque precisamos controlar a natalidade dos países emergentes. E eles não param. No dia 28 de maio de 2020, agora nós estamos na nossa época já, no dia 28 de maio de 2020, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus, uma médica chamada Ilana Ambrogio, que é pesquisadora da ANIS, um instituto que nós falaremos em breve, parceiro de IPPF na América do Sul, ANIS, parceiro da IPPF na América do Sul. Essa médica deu uma entrevista falando sobre a questão dos impactos da Covid-19 no Brasil. Essa reportagem, essa entrevista está no site da IPPF, tá? Vai estar aqui na descrição. Os impactos do Covid-19 que nós sabemos no Brasil. Diz ela, infelizmente, os serviços públicos de saúde têm sido subfinanciados cronicamente, principalmente desde 2016. O atual governo federal alvejou os serviços de saúde reprodutiva antes da pandemia como uma área a ser combatida. Investiu em programas apenas de abstinência e defendeu a remoção de informações públicas sobre o uso de preservativos voltados para adolescentes. Ela está retratando um fato. De 2016 para cá, o governo tem combatido essas políticas relacionadas à suposta saúde reprodutiva. Continua.
os adolescentes provavelmente serão os mais desassistidos, uma vez que as escolas estão fechadas e os serviços de saúde estão voltando sua atenção apenas para pacientes sintomáticos. Com isso em mente, a ANIS vem trabalhando em iniciativas para aumentar o acesso às informações digitalmente. Estamos usando estratégias das mídias sociais para promover informações sobre saúde sexual e reprodutiva, como dicas de práticas sexuais seguras durante a pandemia. Também estamos desenvolvendo estratégias para aplicativos populares de comunicação por telefone como WhatsApp, para fornecer informações atualizadas e sob demanda sobre saúde sexual e reprodutiva e acesso a serviços durante a pandemia. Aí o repórter pergunta: que impacto houve nos serviços de aborto e nos cuidados para o aborto? Ela responde: os serviços legais de aborto estão sob pressão significativa desde que o atual governo assumiu o cargo. E aqui nós não estamos fazendo defesa de governo nenhum, só estou relatando o que ela está falando. As mulheres têm direito a um aborto legal no Brasil, e se a gravidez for consequência de estupro. Durante as primeiras semanas da pandemia, o maior serviço de aborto legal em São Paulo, que é o Hospital Pérola Bacon, se não estou enganado, foi fechado sem quaisquer outros acordos para garantir o acesso das mulheres a serviço do aborto legal. A ANIS participou de uma mobilização rápida, coordenada e estratégica da sociedade civil, juntamente com outras pessoas, para tentar encontrar soluções para isso. Após 6 dias de pressão, o serviço reabre. E o que é interessante, uma matéria do Globo, do dia 26 de maio, conta que o hospital referência no aborto no Brasil, o Hospital Pérola Bacon, fechou, de fato, nesses dias durante a pandemia, porque eles estavam realizando triagens para pessoas com gripe. Então, enquanto hospitais trabalhavam com a questão de toda aquela mega estrutura para a criação de leitos de UTI, esse hospital estava fazendo triagem de pessoas com gripe. Então, eles cancelaram todos esses serviços. Olha que interessante. Olha a contradição dessas pessoas. Então, nós estamos no meio de uma pandemia, nós não podemos sair de casa, nós temos que ficar em casa. Mas para abortar pode. Então, a situação é a seguinte, olha, todas as recomendações: não vá para os hospitais, não frequente os hospitais, porque é perigoso, você pode se contaminar com esse vírus que está por aí, você pode pegar essa doença, você pode morrer, e você pode passar pelos seus familiares. Mas para abortar, você pode. O hospital que é responsável pelo aborto fechou, não está fazendo aborto. Por quê? Porque não pode ir para o hospital, porque é ruim, o vírus está por aí. Não, mas é para abortar. Para abortar então pode. Olha o contrassenso dessas pessoas. E sabe o que é pior? Se você acessar a página no Instagram da ANIS, essa instituição, como a médica falou, eles desenvolveram algumas políticas relacionadas à questão envolvendo práticas sexuais e reprodutivas para as pessoas durante a pandemia. Então é o seguinte, você entra lá numa das postagens dele, você vai encontrar práticas sexuais seguras em meio à pandemia. Ou seja, você não pode sair, você não pode ter contato com as pessoas, você tem que usar máscara, você tem que fazer todas essas coisas. E aqui, gente, deixar uma coisa bem clara: ninguém aqui está criticando as medidas propostas pelos governos, nós não estamos falando desse assunto, isso não nos interessa. Nesse primeiro momento, nós não estamos falando se são medidas acertadas ou não. Mas o fato é o seguinte: muitas dessas pessoas falam, tem que usar máscara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é bom não ter contato com as pessoas, não cumprimentar as pessoas, mas para ter relação sexual segura, pode. Então é o seguinte, bom, eu vou ali na esquina encontrar um amigo meu para a gente conversar, trocar uma ideia. Não pode. Não, mas a gente vai fazer sexo, então. Relação sexual segura, pode. Olha o contrassenso, olha o paradoxo. E eu estou falando dessas coisas simplesmente para mostrar que, de 1967, que eles atuaram no Brasil, eles estão aqui ainda atuando e realizando tantos outros trabalhos. Inclusive, a ANIS, que no seu Instagram colocou essa publicação educativa, social, de como ter relações sexuais durante a pandemia, de como você manter relações sexuais saudáveis durante a pandemia, Essa instituição é a instituição responsável por aquela DPF, se eu não estou enganado, 5.4. A DPF 5.4, uma das primeiras, que tratou do caso do aborto de feto anencefalo. Foi essa instituição que procurou o então, na época, advogado Luiz Roberto Barroso, atual ministro do Supremo Tribunal Federal,
foi essa instituição que procurou o então advogado Luiz Roberto Barroso e, com ele, entrou com uma DPF no Supremo Tribunal Federal questionando a respeito dos fetos anencéfalos, se as mulheres poderiam abortar. Ou seja, isso, se eu não estou enganado, nós teremos uma aula sobre isso. Se eu não estou enganado, foi em 2014. O julgamento foi em 2012. A atuação deles é constante. Inclusive, a DPF 554, que trata do aborto, também sendo... a DPF 554, que trata do aborto, que o Supremo está para julgar, eles também estão atuando. Eles também estão juntos. E sabe o que é interessante? É uma coisa que me comove, é uma coisa que me deixa assim, abismado. Dentro do direito, nós temos os institutos da suspensão e impedimento. O que isso significa? Quando um juiz, ele é, por exemplo, amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes, aquela parte que vai ser julgada por aquele juiz, ela pode falar, ó, esse juiz é suspeito para me julgar. Por quê? Porque ele é meu inimigo, ele não gosta de mim, ou porque ele é meu amigo íntimo. Ou, quando a parte tem alguma relação direta com a causa, essa parte pode pedir com que o juiz seja impedido de julgar. E aí nós vemos o ministro Luiz Roberto Barroso, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, à época advogado que entrou com essa ação. Como que pode? Esse ministro já falou outras vezes em palestras que ele é favorável ao aborto. Aqui nós não precisamos nem entrar na questão se o aborto é algo lícito ou ilícito. Basta saber que o ministro já deixou claro que ele é favorável ao aborto. Como que então pode permitir que esse ministro julgue esses casos? É um contrassenso. É o que nós vemos aqui no nosso país atualmente. Então essa contradição então você não pode ir para a rua, mas para fazer sexo seguro você pode. Então você não pode ir para o hospital, mas para abortar você pode. E esse hospital voltou a realizar os abortos legais, que não existe aborto legal no Brasil, todo aborto é crime. A questão é que o Código Penal permite que aquilo deixe de ser crime naquele caso, que nós explicaremos isso também futuramente, mas nós estamos diante de contradições supremas, todas para atingir esse objetivo absurdo. Bom, 1967, caso que se deu no Brasil. Falamos então mais ou menos aqui até 1970. No próximo encontro, nós falaremos sobre a resposta da Igreja Católica diante desses fatos. Então nós pegamos toda essa década de 60, 70, nós tivemos essa mudança do controle demográfico para controle de natalidade. Nós vamos ver o que a Igreja Católica falou em relação a esses fatos. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. As referências estarão aqui embaixo na descrição. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, curta e compartilhe os nossos vídeos e que Deus abençoe você.